Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, uma enquete sobre estática, ok? Uma enquete que quem errou com certeza não tem a base do mínimo de estruturas, ok? Não leu o livro O Mínimo de Estruturas, porque é um erro básico esse, tá? Que eu abordo bem claro no livro. E o engraçado foi que 3 pessoas comentaram o próximo subcapítulo. Então, isso é abordado no subcapítulo 1.8 e 3 pessoas chegaram e abordaram, não, mas se fosse o subcapítulo 1.9. E nem tinham lido o livro e abordaram por quê? Porque é uma dedução que muita gente imagina, tá? Mas vamos lá. Eu tenho uma estrutura, a minha estrutura de enquete do vídeo de ontem, né? Mas 2 pilares, uma viga, um pequeno balanço e uma carga na ponta. E aí a pergunta foi: se eu adicionar nessa estrutura, nessa estrutura, ok? Eu não estou falando do prédio que você está projetando, estou falando de um galpão que você está fazendo, estou falando nessa estrutura aqui, ok? Nessa estrutura, o que acontece se eu adicionar um coeficiente de mola no pilar 2? Ok? Essa foi a pergunta, nessa estrutura. Tá? Bom, as alternativas foi que vai ter uma menor carga no P2. 49 pessoas responderam. Vai ter um menor momento no P2. 64 pessoas responderam. A viga vai ter que suportar mais momento porque eu coloquei um mola no P2. 69 pessoas responderam e 81 pessoas responderam que não muda nada. Ok? Tá? Então vamos lá. Primeiro, vai ter momento menor no P2? Não, porque o P2 já tem momento rotor zero. Né? Por quê? Porque é uma estrutura totalmente isostática, só tem cargas verticais, ele não consegue gerar nenhum efeito de pórtico, porque aqui tem uma vinculação de primeiro grau, então não. Tá? Agora entra a questão. O erro aqui é que as pessoas não sabem definição básica do que elas estão fazendo. O princípio da sabedoria é chamar as coisas pelo nome delas, exato, e é saber o que significa uma coisa. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho um apoio de primeiro grau aqui, eu tenho um apoio de segundo grau aqui, eu tenho uma estrutura com um engaste aqui para cada barra adicional, eu tenho uma estrutura isostática, tá? Ah, isostática é bobagem, tá? Eu entendi, eu sei que é isostática, eu sei que... Beleza, vamos para apertar botão em software de uma vez. Não, tá? Primeiro, na verdade, isso que eu também abordo lá no meu livro Mínimo de Estruturas, né? No subcapítulo 1.2 eu abordo justamente a questão de isostática. Escrevo isso aqui, que é uma questão que todo engenheiro deveria... É um mínimo de estruturas, tá? Isostática. O que significa que é uma estrutura isostática? Por que eles chamam de isostática? Por que eles não chamam de outro nome? Uma estrutura é isoestática porque ela tem iso, padronizado, um método, né? Estática, ela vai ficar de pé de uma maneira. Estática é ficar parado. E iso é uma maneira, ok? Então ela tem uma maneira de ficar parada. Entendido? Isso é extremamente importante. Tá? Isso, como falei, é o mínimo de estruturas que o engenheiro tem que saber. Tá? Tipo, o engenheiro não sabe isso, infelizmente não sabe o mínimo. Por que isso é tão importante? Né? Por isso que eu tenho um subcapítulo justamente de estruturas estáticas e hiperestáticas. Mas a questão é, se a estrutura é isoestática, ela é... ou ela funciona dessa maneira ou ela cai. Ok? Isso que é a questão. Então, quando tem uma estrutura isostática, é impossível redistribuição ou modificação dos esforços. Ok? Se eu aplicar uma redistribuição aqui, o que muda? Nada. Se eu aplicar uma rótula, a rótula para a direita aqui vai cair. Mas se eu aplicar uma rótula aqui no topo do pilar, o que muda? Nada. Se eu aplicar uma rótula no meio do vão aqui, claro, daí vai virar hipostático, daí vai cair, porque eu adicionei uma rótula no meio do modelo. Mas a questão é, se eu aplicar uma redistribuição aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a estrutura é isoestática, ou ela fica dessa maneira, no caso era a carga de 4 toneladas de força aqui, né, que dava uma reação de 5 toneladas de força aqui, ou ela fica de pé, ou ela resiste 5 toneladas, ou ela cai, ok? Se eu aplicar uma coeficiente de mola, ou ela resiste 5 toneladas, ou cai. Isoestática, ou ela tem as 5 toneladas, ou ela cai, ok? Então, o que muda quando a gente redistribui, ou a gente... coeficiente de mola, uma forma de gerar uma redistribuição da carga gravitacional, né? Mas o que acontece quando a gente aplica uma modificação, critério de rigidez, tudo mais, rigidez também, né? E
mola, né, redistribuição e tudo mais, é uma questão de rigidez, o que acontece numa estrutura isoestática? Nada. Não acontece nada. Ok? Tá? E por que isso é importante? Porque eu vejo muito maluco que pega uma estrutura isostática e pensa como que eu consigo otimizar isso aqui? Como que eu consigo? Será que eu consigo configurar o software de uma maneira que reduza os esforços ou que modifique, que um pilar pegue mais, um pilar pegue menos? E a resposta é não. Ok? Ou a estrutura é sincronizada, é obrigatório ter. Tá? Isso é extremamente importante também. Tá? Por quê? Porque a estrutura é isostática. Se eu tenho uma estrutura isostática, toda a fundação tem que resistir à carga dela. Uma estrutura hiperestática, não. Uma estrutura hiperestática, por exemplo, eu tenho um prédio e um pilar tem 200 toneladas. E a fundação desse pilar recalca. E digamos que ela vai romper quando chegar em 180 toneladas. O pilar deveria ter 200. O que vai acontecer? Que as cargas vão se espalhar para outros pilares se a estrutura for hiperestática. Mas se ela for ISO, ou resiste 200 toneladas ou cai. Essas são as duas opções. Se não resiste 200, cai. Ok? Entendido isso aqui? Então nós tivemos 31% de acerto nessa enquete aqui. Tá? Aí chegaram 3 pessoas e falaram assim: não, Gilberto, você coloca um coeficiente de mola bem baixo aqui. E você pega esse apoio do primeiro grau e você muda essa estrutura, coloca um engaste aqui, coloca um pilar bem rígido, uma ligação rígida, um pilar com suporte muito momento, coloca esse mola bem baixo. E daí se você mudar toda a estrutura, adivinha só, subcapítulo 1.9. Se você muda a estrutura muda. Com certeza, se pegar uma estrutura isostática e transformar ela em hiperestática, aí a estrutura mudou. Tá? Mas daí entra a questão, tá? Quantas rodas tem um carro? 2. Não, mas se fosse uma moto, teria 2. Ok, mas a pergunta foi quantas rodas tem um carro? Ok? Tá? Ah, tem 14 rodas, porque é um caminhão de 7 eixos. Não. Quantas rodas tem um carro? Ok? Tá? Então a questão aqui foi a mesma coisa. Chegou 3 pessoas que responderam errado, falaram que reduzia a carga e tudo mais. Por quê? Porque não, mas se fosse uma moto, né, se fosse auto, quantas rodas tem um carro? Mas se fosse um barco, não teria roda, correto? Mas a pergunta não foi essa. Tá? A questão é que você tem que analisar o modelo que você tem. Tá? E o problema disso é o quê? Porque eu vejo muito maluco tentando fazer modificação, ajuste e tudo mais. Né? Todo o meu livro foi basicamente isso. Erros que eu vejo engenheiros fazendo porque eles pulam a parte essencial e vão para a parte que é avançada. Né? Ah, você sabe, eu quero aprender elementos finitos antes de aprender o que é estática. Diga só, você nunca vai aprender elementos finitos se não sabe o que é estática. Tá? E é a mesma coisa aqui, você tem que ter uma base para crescer depois, tá? Por isso que eu escrevi esse livro, tá? O capítulo 1 do livro é focado exclusivamente em toda essa questão de estática e por que ela é importante, o que importa na prática quando você for fazer um projeto, a parte de estática, ok? Capítulo 2, ciências materiais, também tem capítulos de concepção estrutural, capítulos de detalhes gerais de projeto, detalhamentos como um todo, né, projetos estruturais e cada sistema estrutural, alvenaria estrutural, concreto armado e tudo mais, 6 capítulos sobre sistemas estruturais, fundações, detalhamento e execução de obras. O mínimo, se você quiser algum dia dizer que você entende estruturas, o mínimo é esse aqui, beleza? O meu livro, que também agora é curso, tá, está no meu site. Okay? Você pode comprar só o livro, você pode comprar o pacote do curso mais o livro, no caso você compra o curso, ganha o livro junto. Ok? Tá? O livro é físico, é esse livro aqui, que vai ser enviado para o seu endereço, certo? Está disponível no meu site, que está no link aí embaixo da descrição, beleza? Então, por enquanto seria isso, e até a próxima.